Oi, meu nome é Michelle e nos próximos 3 minutos eu vou te mostrar como meu quase divórcio com meu marido me salvou da menopausa. E se você deseja voltar a ter a vida de antes dos sintomas começarem em apenas semanas, sem precisar fazer reposição hormonal e sem usar qualquer tipo de remédio, então esse é o vídeo mais importante que você verá hoje. Você vai descobrir como uma rotina secreta de 3 fases poderá te ajudar a eliminar aquela pochete da barriga, aquela flacidez dos braços e nas pernas e as ondas de calor que tanto te incomodam, e dormir por uma noite inteira sem precisar acordar de hora em hora. Você vai ter a sua vida de volta. Nos próximos 3 minutos, eu vou te contar exatamente o que me fez controlar os sintomas do climatério e da menopausa e voltar a ter a vida que eu tinha antes dos 30 anos de idade. Como eu consegui fazer o meu corpo voltar a emagrecer, recuperar o relacionamento com o meu marido, voltar a dormir bem e ter longas noites de sono, sem acordar de hora em hora, com aqueles sintomas de calor e sentir prazer nas coisas simples do meu dia a dia. Eu também vou te mostrar os depoimentos de milhares de mulheres que já estão passando por essa mesma transformação. E o melhor de tudo, de forma totalmente natural. E se você acha isso bom demais para ser verdade, olha, eu até entendo você. Eu também fiquei desconfiada antes de começar a usar esse método pela primeira vez. Mas quando eu vi dezenas de artigos científicos e estudos comprovando que funcionava, estudos que eu vou mostrar para você aqui mais para frente, você vai poder comprovar isso por si mesma após começar a ver os resultados na sua vida em pouquíssimos dias. Mas além de tudo isso, se você ver esse vídeo até o final, eu também vou te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual 87% das mulheres não conseguem controlar a menopausa apenas fazendo a reposição hormonal indicada pelos médicos. Porque você deveria tomar muito cuidado com a utilização de hormônios no seu corpo. Que é isso que recomenda o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos. E eu vou mostrar também o passo a passo de como controlar a sua menopausa de forma natural, respeitando os limites do seu corpo e ainda conseguir uma aparência 10 anos mais jovem. Então vamos começar. Olá, meu nome é Michelle Bonen e eu já tenho mais de 12 anos de experiência em tratamento de mulheres na menopausa. Sou nutricionista especializada em tratamentos naturais e durante esses 12 anos de experiência eu já ajudei mais de 6.200 mulheres entre 35 e 60 anos a recuperarem a sua rotina normal e a voltarem a ter a vida que elas tinham antes dos sintomas da menopausa. Mas antes de dedicar totalmente a cuidar de mulheres na menopausa, eu era uma nutricionista diferente. Eu era nutricionista esportiva. Eu comecei a trabalhar em uma academia e eu já atendi algumas mulheres na idade da menopausa, mas não especificamente para tratá-las de uma forma natural. E eu não entendia também essa grande diferença da mulher nessa fase, até que eu comecei realmente a vivenciar ela de forma precoce. Em janeiro de 2022 foi quando os meus primeiros sintomas começaram. Começou de forma bem disfarçada. Eu ficava estressada com algumas coisas em casa, eu comecei a ter picos intensos de ansiedade, eu tinha uma oscilação de humor, mas eu não conseguia identificar se era apenas o estresse normal do dia a dia. E aí eu acordava no meio da noite desesperada e completamente perdida. Tinha umas noites que eu nem conseguia dormir de tanto calor. O meu corpo ele começou a se transformar muito. Eu engordei e aí eu fiquei super assustada. Eu sempre tinha sido magra. Nutricionista, fazia exercício, fazia dieta, tudo certinho. Parecia que eu estava no corpo de outra pessoa. Foi então que eu não tinha mais vontade de sair de casa, de me relacionar com meu marido. A minha menstruação ela começou a ficar completamente desregulada e aí eu fiquei desesperada. Eu marquei a minha primeira consulta com o médico aqui da minha cidade. Foi então que ele me pediu exames. E aí quando ele viu o resultado, simplesmente ele falou que eu ainda não estava na menopausa. Provavelmente, esses sintomas que eu estava sentindo era alguma outra coisa. E aí eu fui em outro médico super famoso lá em São Paulo, especialista em hormônios da mulher, e ele também não conseguia me explicar exatamente o que estava acontecendo comigo. E o último que eu fui, ele me receitou vários remédios super caros, reposição hormonal, mas eu realmente não queria me submeter a tudo aquilo.
Eu tinha visto e eu conhecia todos os efeitos colaterais disso. Eu sabia o que aquilo iria fazer com o meu corpo no futuro. Eu estava completamente perdida sobre o que eu ia fazer, apenas tentando aceitar o que estava acontecendo comigo. O fato de que a minha vida tinha mudado completamente. O fato de que eu acordava todos os dias estressada e mal com a vida. O fato de que eu não conseguia mais emagrecer e voltar a ter o corpo que eu tinha antes. Mas o pior de tudo foi o dia que eu descontrolei completamente e simplesmente queria me separar do meu marido. Aquele dia me quebrou inteira. Eu não conseguia mais me entender. A minha sorte foi que ele sempre foi um homem calmo, tranquilo e me incentivou a continuar procurando a causa daquilo tudo. Ele sabia que eu não estava normal. Ele sabia que não era mais eu. E foi então que eu mesma comecei a procurar pelas minhas respostas. Eu comprei diversos cursos, livros, eu li muitos artigos e eu fui entendendo mais. Como você já deve saber e ter pesquisado, o que causa a menopausa na mulher é a queda da produção de 2 hormônios em uma certa idade. O estrogênio e a progesterona. Essa queda marca a mudança do corpo da mulher na fase reprodutiva, menstruando, para a fase não reprodutiva, que é sem menstruar. E por isso, a grande maioria dos médicos apenas indicam a reposição hormonal como uma forma de solucionar essa situação. Acontece que, após 4 meses lendo vários documentos, eu acabei encontrando um artigo americano do Journal of Neuroinflammation, que explicava com mais detalhes essa situação da queda hormonal. E foi aí que eu acabei descobrindo 3 coisas. Os sintomas que as mulheres passam não vêm apenas da queda hormonal, como sempre foi falado e afirmado para nós mulheres. A verdade é que a queda do estrogênio no nosso corpo durante esse período de transição causa um estado inflamatório gigantesco no nosso corpo. Isso porque a queda desse hormônio deixa diversos outros hormônios e células do nosso corpo em déficit. Imagina só, o seu corpo ele já está acostumado a ter um fluxo interno há vários anos. E aí um dia, simplesmente, uma parte para de ser produzida. Ele sente a falta ali do que recebia antes e ele fica completamente instável. As células elas começam a inflamar. E com isso desregula vários outros órgãos. O corpo passa a ter uma digestão mais lenta, ou seja, você demora mais para digerir todo o alimento. Aí o seu intestino fica lento e você diminui drasticamente as suas idas ao banheiro, o intestino fica preso, o que paralisa a produção dos seus hormônios do prazer. Você acumula fezes no seu intestino e começa a ficar mais estressada, mais irritada, que gera uma inflamação gigante no seu corpo e com uma alteração do seu humor. E com isso, vem todos os sintomas que você provavelmente está sentindo. Oscilação de humor, onda de calor, dor no corpo, principalmente na cabeça. Você fica se sentindo pesada, o estômago fica alto, acúmulo de gordura na barriga, o corpo passa a ter dificuldades para dormir, vem o estresse. E por isso, independente de você fazer reposição hormonal ou não, se você mantiver o seu corpo inflamado, será impossível regular, porque eles não agem diretamente na inflamação do seu corpo. E é exatamente por isso que 87% das mulheres não conseguem controlar a menopausa apenas fazendo a reposição hormonal indicada pelos médicos. A segunda coisa que eu descobri foi lendo um artigo do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Lá explicava um pouco sobre os efeitos colaterais da reposição hormonal no corpo da mulher. E entre eles, os mais comuns eram câncer de mama, demência, derrame e ataque cardíaco. Isso por causa da grande quantidade, da dose de hormônios que colocavam para tentar amenizar esses sintomas sem tratar a verdadeira causa. E tinha mais. A reposição hormonal, ela aumentava drasticamente o desejo por doces e carboidratos, como as farinhas, né? O que acaba impactando diretamente no ganho de peso. Os carboidratos e os doces, eles estão diretamente ligados à sua inflamação corporal. Ao fazer a reposição, você fica mais propensa a comer besteiras e a engordar, ficando com aquele estômago alto e aquela pochete na barriga. E é justamente por isso que você deve evitar a todo custo utilizar os hormônios sintéticos no seu corpo. Terceiro,
eu descobri que essa inflamação pode acontecer antes mesmo da menopausa. Por mais que os meus exames não apresentassem que eu estava na menopausa, eu estava sentindo todos aqueles sintomas. A verdade era que os exames de sangue, eles não conseguiam identificar porque esses meus hormônios, eles estavam oscilando muito durante essa fase. Tendo em vista que a maioria das mulheres, muitas vezes, ainda está menstruando. O corpo apenas detecta efetivamente a menopausa quando os hormônios param de ser produzidos completamente. Eu ainda não tinha chegado nesse estado, porém eu já estava sentindo todos esses sintomas. O meu corpo ele já estava inflamado com o início da queda do estrogênio. E aí eu descobri que essa fase era chamada de climatério ou pré-menopausa e atinge as mulheres acima de 35 anos. E aí eu pensei, se eu, que sou da área da saúde, não sabia dessa informação, imagina outras mulheres que podem estar passando por essa mesma situação e ainda não sabem o que é. Nessa última descoberta, eu entendi o que precisava ser feito. Eu precisava encontrar uma forma de desinflamar o meu corpo de uma vez por todas. E foi aí que eu pesquisei mais e mais informações sobre a melhor forma para desinflamar o meu corpo e descobri que cientistas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, encontraram alguns alimentos que possuem antioxidantes e fitoquímicos específicos. Se combinados e consumidos em uma certa quantidade, conseguem agir diretamente na inflamação do corpo, de forma totalmente natural. Mas por que isso acontece? Porque eles eliminam os radicais livres, que são moléculas instáveis geradas quando os hormônios do nosso corpo caem drasticamente. E eles podem causar danos celulares e são os grandes responsáveis pela inflamação no corpo. Esses radicais livres são como pequenos incêndios dentro do nosso corpo, causando danos e inflamação por onde passam. Já os antioxidantes e os fitoquímicos são como os bombeiros que vão apagar o fogo e eliminar essa inflamação, protegendo o teu corpo contra os sintomas da menopausa. E eu organizei todas as informações que tive acesso em um documento. E após alguns meses, eu criei uma rotina para me desinflamar de forma natural, respeitando os limites do meu corpo. Eu testei e em 3 semanas eu vi a minha vida mudando completamente. Sério, em 3 semanas eu comecei a voltar a ser quem eu era antes. Eu não tinha mais insônia, eu voltei a ter desejo pelo meu marido, os meus desejos incontroláveis por comida foram diminuindo, eu comecei a emagrecer, eu voltei a ser eu mesma, eu fiquei tão, mas tão feliz. E por mais que eu tenha demorado meses para entender todo esse processo e achar as combinações e quantidades certas dos alimentos, eu consegui melhorar toda a minha situação em pouquíssimo tempo. E eu já não conseguia mais esconder essa minha felicidade para as minhas amigas, elas começaram a notar como eu estava diferente, parecia que eu tinha voltado à vida. E foi então que a Luísa, minha melhor amiga, me perguntou o que eu tinha feito. Nós duas tínhamos mais ou menos a mesma idade e ela estava passando por uma situação semelhante à que eu estava passando antes. E aí eu passei para ela a minha rotina de desinflamação. E olha só esse áudio que ela me mandou 17 dias depois. Eu não consigo nem acreditar, sabia? Essa semana eu me senti muito melhor. Não tive nenhuma daquelas sensações que estavam me deixando para baixo. Pode acreditar. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, sabia? Ontem eu e o Jean tivemos relação e eu, minha filha, dormi a noite inteirinha. Estou muito bem. Tu não sabe, eu vou continuar essa rotina pelo resto da minha vida. Muito bom. E foi então que depois de 21 dias a Luísa me ligou. Naquela ligação ela disse assim: Michele, você me salvou de uma quase depressão. Eu não sinto quase nenhum desses sintomas da menopausa mais. Você precisa divulgar esse método para outras mulheres que também estão na mesma situação que a gente estava. Por que você não começa a passar esse método nos seus atendimentos? No momento eu fiquei muito na dúvida sobre o que eu ia fazer, mas no final das contas, ela acabou me convencendo. E aí eu comecei a passar o método para outras mulheres e fui vendo cada uma melhorando de vida. Elas voltavam no consultório me agradecendo. Elas me indicavam para as amigas delas. Olha só o relato de algumas delas. Felicidade não descreve o que eu tô sentindo agora.
E eu nunca pensei que eu fosse sentir isso em tão pouco tempo depois que os meus sintomas começaram, né? Obrigada por tudo. Assim, eu já estava querendo me priorizar mais, né? Desde que os sintomas começaram, eu não conseguia nem me olhar no espelho e ver o meu corpo daquele jeito, eu só queria ter a minha vida de volta. E só quem passa pela menopausa sabe como é, né? O que a gente sente. E hoje eu me sinto uma nova mulher. Eu sei que as pessoas não olham mais pra mim e dizem que aquela mulher está na menopausa. Então, assim, até 5 quilos eu perdi. Eu tô muito mais ativa. Eu tô até melhor do que antes. Eu sou gratidão pela sua vida e pelo seu trabalho. Porque se não fosse você, eu nem sei o que seria de mim. E foi assim que eu fui me tornando uma nutricionista referência em tratamentos naturais para menopausa e pré-menopausa. Cada dia apareciam mais e mais mulheres buscando a minha ajuda. Elas imploraram para descobrir o método natural que acabava com todos os sintomas da menopausa em cerca de 3 semanas, tratando principalmente a inflamação natural do corpo. E aí foi quando eu resolvi divulgar esse método para todo o Brasil. Eu queria poder ajudar muito mais mulheres do que apenas aqui na minha cidade. Não sei se você sabe, mas de acordo com as estimativas publicadas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calcula-se que o Brasil tem hoje aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa, o que totaliza 27,9% da população feminina brasileira. Eram muitas mulheres que estavam na mesma situação, passando pelos mesmos problemas, sentindo os mesmos sintomas. E foi por isso que eu criei o programa Desinflamando em 3 fases. Esse programa foi desenvolvido para acelerar a sua desinflamação corporal, fazendo o seu corpo eliminar as células inflamatórias responsáveis pelos sintomas da menopausa, proteger o seu corpo de novas inflamações que são causadas pelos radicais livres no seu corpo, voltar à vida ao que era antes e manter o seu corpo desinflamado e sem sintomas drásticos pelos próximos anos. Já imaginou como seria incrível ter a vida que você tinha antes, sem precisar ficar sofrendo com todos esses sintomas? Antes desse vídeo, eu sei que isso era apenas um sonho, mas agora isso pode ser a sua realidade. Graças ao poder da desinflamação corporal, que vai estar agindo 24 horas por dia no teu corpo, forçando o seu corpo a eliminar todas essas células inflamatórias e produzindo novas células para te dar um corpo mais saudável, disposto e jovem. E o mais interessante é que você pode notar os primeiros resultados a partir de 21 dias de uso. Não importa se você tem mais de 35, 40, 50 ou até mesmo 60 anos de idade. Se você seguir à risca o programa Desinflamando em 3 fases, o seu corpo não vai ter escolha, senão desinflamar. Aos poucos, você vai começar a notar o seu corpo desinflamando. A pochete e o estômago alto vão diminuindo, o seu sono vai melhorando dia após dia, a sua libido voltando e você se relacionando de novo com o seu marido. O prazer de voltar a fazer as suas coisas, o seu humor estabilizado. E quando você menos perceber, você já estará se sentindo, pelo menos, uns 15 anos mais jovem. E bom, eu posso até imaginar que você já deve estar ansiosa para começar a colocar em prática esse programa e ver os resultados por si mesma no teu corpo. E eu já vou te mostrar como fazer isso em alguns segundos. Mas antes, vou te explicar exatamente o que você tem nesse programa. Acrescentando a minha formação de nutrição a tudo que eu tinha pesquisado, eu entendi que o primeiro passo para a desinflamação corporal era o consumo de certos ingredientes. Eu compilei todos os melhores ingredientes desinflamatórios e criei uma simples dieta de 3 fases. A grande magia que torna essa dieta em algo único é a combinação dos ingredientes e os momentos do dia que você tem que ingeri-los. Lembrando que eles são ingredientes que você provavelmente tem aí na sua geladeira, mas que nunca conheceu realmente o potencial de cada um. Assim que você começar, você vai passar pelas 3 fases do meu programa, que eu chamo de ADR. Adaptação, desinflamação e restauração. A fase 1 é a fase da adaptação, que é o processo de entrada da dieta das 3 fases. Aqui o seu corpo irá se adaptar às combinações dos ingredientes necessários para você iniciar a desinflamação. A fase 2 é a fase da desinflamação. Esse é o processo onde o seu corpo irá entrar no processo desinflamatório. Aqui os antioxidantes e os fitoquímicos irão agir diretamente na sua inflamação, fazendo o corpo desinflamar completamente. Já a fase 3 é a fase da restauração.
essa é a parte mais importante do programa, pois você conseguirá perceber o seu corpo desinchando, a pochete diminuindo, os calorões e as dores indo embora. Você irá ver as melhoras no seu corpo. E para controlar os níveis dos seus outros hormônios após a desinflamação corporal, eu organizei também uma rotina completa de higiene do sono como bônus. Essa rotina ela vai te ajudar a ter um sono profundo com uma maior produção de melatonina, que ao acordar irá se transformar em serotonina, o famoso hormônio do prazer. Com isso, você conseguirá ver as oscilações de humor diminuindo e a sua ansiedade, o seu estresse reduzindo a zero. Preparei também um compilado de receitas detox com uma rica combinação de vitaminas e minerais que, além de desintoxicar, retardam também o envelhecimento celular, te deixando ainda mais jovem. Bom, como você pode ver, o programa Desinflamando em 3 fases, ele é bem completo. Primeiro, você tem a dieta de 3 fases com alimentos desinflamatórios, que removem a inflamação do seu corpo, que está causando os seus sintomas hoje. A dieta é como se fosse uma máquina do tempo. Você entra de um lado nessa máquina, com o seu corpo inflamado, com sobrepeso, com dores articulares, calores, insônia, falta de libido. E após passar por essas 3 fases, você sai do outro lado como uma nova mulher, livre de todos os sintomas, se sentindo mais jovem, sem dores e com mais energia. Depois, você tem a higiene do sono, que vai te ajudar a reduzir as suas oscilações de humor, ansiedade e promover um sono profundo que você está sendo incapaz de atingir hoje. O que você também vai melhorar é o seu controle sobre o seu corpo. E o melhor, você ainda terá acesso aos compilados de receitas detox. Tudo para voltar a se sentir uma mulher jovem de novo. Agora que você viu toda a verdade sobre os sintomas da menopausa e a ciência por trás deles, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você quer ver no espelho daqui a algumas semanas? Você quer ver a mesma mulher que você vê agora? Uma mulher que não está satisfeita com o seu próprio corpo, que não consegue se relacionar com seu marido, que vive sentindo dores, sem conseguir dormir direito? E o pior, quanto mais o tempo passa, mais o seu corpo fica inflamado, mais os sintomas vão ficando mais e mais fortes e mais a sua autoestima cai. Mas confia em mim, as coisas não precisam ser desse jeito, porque se você garantir o seu acesso ao programa Desinflamando em 3 fases hoje, em poucos dias você vai começar a acelerar a sua desinflamação corporal. E aí, pouco a pouco, as suas células velhas e inflamadas vão ser substituídas por células novinhas em folha. E todos aqueles sintomas que te deixam para baixo, triste, nervosa, ansiosa, angustiada, estressada, eles vão sumir, um por um, dia após dia. E aí até as pessoas que convivem com você, elas vão começar a perceber como você está diferente e como o teu corpo também mudou. Imagina só, você não vai mais se sentir insegura em relação ao seu corpo, você não vai mais precisar disfarçar os seus sintomas e dores em público. Tudo isso porque agora você vai voltar a ser aquela mulher de 15, 20 anos atrás. Bom, é exatamente isso que o programa Desinflamando em 3 fases pode fazer por você. Assim como ele já fez para mais de 6 mil mulheres que confiaram no meu trabalho. E hoje, se você quiser, você vai poder se juntar a elas. Como o meu propósito é ajudar o máximo de mulheres que eu conseguir, eu vou te dar um super desconto para você garantir o teu programa hoje. Então eu quero que você me diga, quanto que vale para você nunca mais ter que passar por algum dos sintomas da menopausa pelo resto da sua vida? Quanto que vale para você saber que o teu marido vai voltar a te desejar como antigamente e que você vai ter vontade de se relacionar com ele mais uma vez? E ainda, quanto que vale para você se sentir maravilhosa e com a autoestima incrível por causa do seu corpo novo? Se você for honesta consigo mesma, vai perceber que R$1.000 seria um valor justo para você recuperar sua vida antes desses sintomas. Eu quero facilitar as coisas para você. Você me mostrou que realmente quer mudar a tua realidade. E por isso, eu vou te dar um desconto que nunca foi feito antes. E esse desconto só estará disponível nessa página para quem aproveitar agora. Então a proposta é a seguinte: você não vai precisar pagar R$1.000 pelo programa Desinflamando em 3 fases, nem mesmo R$500. O investimento no programa Desinflamando em 3 fases é R$300. Mas eu vou te dar um desconto de 50% se você decidir começar a mudar a sua vida hoje, agora. Você investirá apenas R$147 à vista, 12 vezes de R$14,76. Você pode garantir o acesso ao programa clicando no botão
que está aqui embaixo desse vídeo. E eu preciso te lembrar que você está totalmente protegida e segura pela nossa garantia de resultados. Deixa eu te explicar melhor. Você vai ter 7 dias para ver se o programa Desinflamando em 3 fases realmente funciona para você. Você vai começar a desinflamar o seu corpo com a dieta especial, com a higiene do sono e com as receitas detox. E você vai ver a mudança acontecendo no teu corpo toda vez que você se olhar no espelho. Também vai ver o seu estresse sumindo, os sintomas indo embora e a tua vida voltando a ser como era antes. Mas se por um milagre você não ficar satisfeita e você achar que não vale a pena continuar o teu tratamento, então simplesmente entre em contato com a nossa equipe através do e-mail suporte@desinflamandoem3fases.online, que nós vamos devolver todo o seu dinheiro para você sem nenhum risco. Ou seja, tudo que você precisa fazer hoje é testar o programa sem nenhum compromisso. Porque na pior das hipóteses, você vai ver o seu corpo desinflamando e os sintomas da menopausa indo embora sem gastar um único centavo por isso. E caso você sinta que não valeu a pena, então use a sua garantia incondicional e receba todo o seu investimento de volta. Simples assim. Você pode concluir a sua compra clicando no botão que está abaixo desse vídeo. Assim que clicar no botão, você será direcionada para uma página que ela é 100% segura. E depois é só preencher os teus dados para que a nossa equipe envie o acesso ao programa no teu e-mail. E imediatamente você já vai poder começar a iniciar. E já vai ver o resultado acontecendo no seu corpo, os sintomas diminuindo enquanto a tua vida volta a ser como era antes. Bom, a gente está se encaminhando para o final dessa apresentação e agora eu tenho algo muito importante para te falar. Nesse exato momento, só existem 2 escolhas à sua frente e são elas que vão ditar o teu futuro. A primeira escolha que você tem é ignorar tudo que eu disse até agora. Sim, isso é uma opção. Mas o grande problema é que isso não vai mudar nada na tua vida. Ou seja, você vai aí continuar sofrendo muito com os sintomas da menopausa e a sua inflamação corporal vai continuar acontecendo dia após dia. Quando você se olhar no espelho, terá que encarar essa dura e infeliz realidade. O seu corpo inflamado e com um acúmulo de gordura, olheiras pelas noites mal dormidas, um casamento complicado pela falta de libido e pelo estresse. E o pior nem é isso. O que mais vai doer é quando você perceber que a menopausa acabou com a tua autoestima. E de uma hora para outra, o seu marido começa a te tratar como se você fosse invisível e simplesmente para de sentir o desejo que ele sempre sentiu e teve por você. E do nada, as tuas amigas começam a falar pelas tuas costas sobre como você está estressada, acabada e mal cuidada. E você mesma começa a se odiar. Começa a se odiar. Quando se olha no espelho, porque não aguenta mais passar por todos esses sintomas. Nenhuma mulher aguenta isso. Eu vi várias mulheres chegarem a infartar ou até mesmo ter uma depressão por ter que viver nesse inferno. E Deus sabe que a última coisa que eu quero é que você passe por essa mesma situação. Por isso que eu te recomendo que você escolha a segunda opção que te resta hoje, que é experimentar o meu programa exclusivo, que está mudando a vida de milhares de mulheres no Brasil, uma fórmula comprovada de desinflamação pela ciência e aprovada por mulheres comuns que passam pelo inferno da menopausa, mas que agora podem voltar a viver novamente. Acredite, você também merece viver isso. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar a decisão certa hoje, a decisão que poderá mudar a tua vida e te fazer amenizar todos esses sintomas da menopausa em poucas semanas. E a única oportunidade que você tem é agora. Eu estou nos últimos segundos desse vídeo. E eu estou muito feliz porque eu sei que muitas mulheres já decidiram mudar de vida com o programa Desinflamando em 3 fases. E lembre-se que você não está comprando apenas um programa. O que você está comprando hoje é a garantia de uma vida feliz e livre dos sintomas da menopausa. Então chegou o momento e a decisão está nas tuas mãos. Se você quer ter uma vida melhor e renovar a sua autoestima nos próximos 21 dias, por favor, clique no botão abaixo. Espero que você tome a decisão mais inteligente. Meu nome é Michelle Bonin e foi um prazer compartilhar a minha descoberta com você. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Te espero na área de membros.